1 a 21. Hoje falaremos sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus capítulo 14, do 1 até o 21. Amém? Todos encontraram? Diz assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela quisesse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disse: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e este à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, essa é a Tua palavra, nós cremos que ela é inerrante, nós cremos nela, Senhor, cremos que ela é o melhor de Deus para as nossas vidas. Te pedimos, fala conosco nessa noite, nos exorta e nos prepara para a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vindo aqui numa série onde a gente viu algumas coisas, a respeito do ministério de Jesus. Segundo os relatos já que vimos recente, Jesus ele pregava, Jesus ele curava, Jesus ele libertava, Jesus enviou os seus discípulos para fazer essas mesmas coisas. Ele foi questionado também, ele foi rejeitado na sua própria cidade, e com tudo isso acontecendo, a sua fama ali se espalhou, até que essa fama chegou no ouvido de Herodes. Olha o que diz o verso 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. E 1 e 2. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Esse Herodes aqui
Entendam bem isso daqui, porque é algo assim que é um pouco embaraçado. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa descendência de Herodes aqui, porque senão a gente se perde. Esse Herodes aqui, ele é chamado de Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Quem era Herodes o Grande? Herodes o Grande, ele é aquele Herodes que é falado aqui logo no início do livro de Mateus, que foi aquele que mandou matar as criancinhas lá no início para tentar matar o Messias. Herodes o Grande, ele teve uma vida muito imoral e também muito devassa. Teve muitas mulheres, também teve muitas amantes, e com elas ele teve vários filhos, e todos esses filhos ele deu ali o nome de Herodes. E aí só mudava o segundo nome. Destes Herodes, né, aqui, 4 aparecem aqui no Novo Testamento. Herodes Antipas, que é esse Herodes que a gente está falando hoje aqui, que é governador da Galileia e da Pérea. Herodes Filipe, que governava a região da Itureia e Traconites. Herodes Arquelau, que governava a região da Judéia e Samaria. E Herodes Agripa, que só vai aparecer lá no livro de Atos, que Paulo até prega o evangelho para ele. E Herodes, que estamos falando aqui, e o Herodes que nós estamos falando aqui hoje, como eu falei, é o Herodes Antipas. Esse Herodes, ele era chamado de tetrarca. Isso quer dizer que ele não era rei, tá? Algumas horas aqui o texto vai falar que ele era rei, mas aqui ele não era rei, porque esse nome tetrarca, ele é dado àquela pessoa que é governador de províncias e que não é de rei. E assim, ele era conhecido entre ali os seus governantes, Herodes, o tetrarca. Como eu falei no início, a fama de Jesus, ela tinha se espalhado ali em meio a todo aquele povo, a todos os lugares. E eles ficavam querendo adivinhar quem era Jesus. Alguns falavam, é Isaías, que encarnou nele. Outros falavam, é Jeremias. Outros diziam, é Elias, é algum dos profetas do Antigo Testamento. Será que é a encarnação de João Batista? Mas a mensagem de Jesus, ela era parecida com a de um homem que Herodes conhecia muito bem. E a mensagem de Jesus era arrependei-vos. A mesma mensagem de João Batista. E Herodes fala aqui que ele se lembra dessa mensagem. Por isso ele fala aqui para aquelas pessoas que Jesus, ele é a encarnação de João Batista. E ele diz que ele ressuscitou ali dos mortos. Mas nessa altura, João Batista ele já tinha sido decapitado. Porém, Mateus ele vai trazer aqui uma narrativa de como foi essa morte. Então a gente precisa entender que quando ele está falando aqui sobre a morte de João Batista já estava morto. Tanto é que logo no início do versículo, ele diz assim, é a encarnação de João Batista. Foi João Batista que ressuscitou nele. E aí ele vai trazer aqui como se fosse um parêntese dentro do texto para dizer como foi a morte de João Batista. Mateus vai fazer isso. Marcos também faz isso. Lucas também faz isso. E João também faz isso. Na verdade não, só Marcos faz, gente. O resto é na multiplicação de peixe, desculpa. João Batista, ele aparece. A morte de João Batista aparece aqui, tanto de Mateus quanto de Marcos. Então, de vez em quando, a gente vai estar dando um pulinho lá em Marcos, porque o texto de Marcos ele é bem mais completo do que esse texto de Mateus. Então, ele vai falar sobre algumas coisas que não está aqui, né? E aí, a gente percebe que isso aconteceu aqui, essa morte de João Batista. João, ele era um profeta que trazia uma mensagem de arrependimento. Porém, essa mensagem de arrependimento era uma mensagem para que as pessoas se convertessem da verdade. E ele condenava Herodes Antipas por estar casado com uma mulher do seu irmão Herodes Filipe. Vamos ver aqui, verso 3 e 5. Olha o que vai dizer. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não lhe é permitido viver com ela.
E aí, o que acontecia? João Batista ele é um cara que ele chamava as pessoas para o arrependimento e ele chamava ali Herodes e dizia para ele: olha, não te é permitido viver com essa mulher. Você está ficando com a mulher do seu irmão, isso não pode acontecer. E aí, João ele era um profeta ali no meio daquele povo, porém, ele trazia essa mensagem aqui de condenação para esse homem. Esse homem era Herodes Antipas, como a gente já falou, porém ele roubou ali, teve ali para si a mulher do seu irmão, Herodes Filipe. E essa mulher, quem era? Era Herodias. Então, vamos ficar ligados. Herodes Antipas roubou a mulher do seu irmão, Herodes Filipe, e o nome da sua mulher dessa mulher, né, que estava na mão de um e de outro, era Herodias. E agora a gente vai ter que prestar mais atenção ainda, porque vamos para Herodes o Grande, aquele primeiro, né, que mandou matar as crianças, está aqui na árvore genealógica, Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, como eu falei, ele tinha vários filhos, né, porque ele tinha ali diversas mulheres, diversas amantes, porém eu falei sobre 4 Herodes aqui, né? Vamos deixar esses 4 Herodes bem aqui. Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau e Herodes Agripa. Nós falamos sobre esses 4. Porém, mais para cá, para outra ramificação de filho que ele tinha outros filhos, que não é falado, citado na Bíblia. E quem eram esses outros filhos? Um desses filhos era Aristóbulo. Esse Aristóbulo, ele tinha uma filha que era chamada Herodias, que era justamente essa mulher que eles estavam brigando por ela, né? Brigando não, porque ela era mulher de Filipe, e aí o que aconteceu? Herodes Antipas foi lá e ficou com a mulher do irmão dele, e aí Filipe perdeu, né, ali a sua esposa. Só que antes deles se largarem, eles tiveram uma filha, que essa filha era chamada de Salomé, que é justamente a menina que vai dançar aqui, né, se insinuando para Herodes, mais na frente. Deram para entender? Amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir. E aí, quando a gente olha para tudo isso, gente, essa árvore genealógica aqui, ela é uma coisa muito louca. E quando a gente olha para essa dinastia herodiana, ela é conhecida pela sua imoralidade. Ela é conhecida porque esses homens, eles não têm pudor. Eles olhavam as filhas do outro, eles queriam as filhas que eram sobrinhas, que eram mulheres, e eles não tinham dessa. Então, se eles gostassem, eles faziam de tudo para ficar. E por muitas vezes matavam, né? Herodes o Grande matou filhos. Herodes o Grande matou mulheres, matou amantes. Então, era uma dinastia muito cruel e imoral. E olhando para tudo isso, toda essa imoralidade, João condenava Herodes Antipas publicamente e também particularmente. Ele chegava para ele e falava assim: não te é permitido viver com essa mulher. Ele olhava no fundo dos olhos dele, apontava o dedo na cara dele e falava: não te é permitido viver com essa mulher. Porque ele era o único que tinha coragem de fazer isso. As pessoas sabiam, só que ninguém tinha coragem de falar, mas João Batista tinha coragem de fazer isso. E onde está dizendo isso, gente? Que não pode acontecer. Levíticos capítulo 18, versículo 16, diz: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonrará o seu irmão e a sua família. O mesmo Herodes, Herodes aqui, ele não era judeu. Porém, João Batista, né, ele entendia que a lei de Deus ela não servia ali somente para os judeus, mas sim para todos os povos. Então, quando ele olhava uma pessoa fazendo algo ali que não era compatível com a lei de Deus, ele ia lá e falava para essa pessoa: ó, não pode fazer isso. Você está fazendo isso, mas você está pecando. Então, ele vinha de fato e colocava ali o dedo na cara dele e falava mais verdade para ele. E por conta disso, João Batista, ele foi amarrado e preso ali no calabouço daquele palácio. E o texto nos fala que foi por causa de Herodias, segundo o relato de Marcos. Lá em Marcos vai dizer assim, que ele foi preso e amarrado por conta dessa mulher, da Herodias. Ele falava que Herodias não poderia se casar com Herodes. E aí aquela mulher, ela tinha raiva dele.
ela odiava ele, ela queria matar ele a todo preço. Eu imagino aquela mulher, quem esse homem pensa que é? Para falar isso para ti, Herodes? Por que tu não manda matar logo ele? E Herodes não matava ele. Herodes mantinha ele ali, né, quietinho na dele. Segundo o relato de Mateus, Herodes o temia, pois o povo considerava ele profeta. Porém, matar um profeta naquele tempo seria gerar uma revolta ali dentro da população. Ainda mais ele que era ali governador de algumas províncias, ele não poderia fazer isso, porque isso ia atrapalhar ali o seu ramo político. Então, ele não matava ele, porque o povo considerava aquele homem como profeta de Deus, e aí ele ia gerar ali uma revolta dentro daquele povo. Mas, no livro de Marcos, foi revelado algo a mais quando a gente lê. Diz assim, lá em Marcos 6, do 19 a 20. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ele ficava perplexo, mesmo assim, gostava de ouvir. Herodes, ele temia aquele homem, porque ele sabia que aquele homem era justo, porque ele sabia que aquele homem era santo. Ele não tinha como dizer assim, você vai ser condenado à morte por isso, por isso, por isso. Ele era irrepreensível, ele não tinha o porquê ser condenado. Ele não sonegava impostos, ele não fazia algo além de apontar o dedo para ele e dizer que ele estava pecando. Ou seja, ele estava ali com aquele cara, ele ouvia o que aquele cara falava para ele, porém ele se sentia ali perplexo, ele se sentia ali dividido, indeciso, porque ele ficava assim, meu Deus do céu, eu sei que esse homem ele é um homem de Deus, eu sei que esse homem está falando a verdade. E aí quando ele era confrontado por João Batista, ele ficava perplexo, ele ficava dividido, ele ficava ali indeciso com qual a decisão que ele tomaria. Se ele largaria tudo e largaria essa mulher e se arrependeria dos seus pecados, ou se ele continuava. E aí ele fazia isso. Aqui a palavra de Deus diz isso, que ele protegia ele daquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher ela odiava ele, ela esperava uma oportunidade para querer fazer alguma coisa com ele. E aí ele, ainda assim, sabendo que ele o confrontava, ele sabia que aquele homem era um homem de Deus, ele sabia que aquele homem era um homem que estava ali trazendo uma mensagem de Deus para aquele povo, e ele mantinha aquele homem em 7 chaves, escondido, justamente ali no calabouço, para que ela não chegasse até ele. E aí, eu imagino aqui, né, uns comentários que eu estava lendo a respeito disso, teve um cara que deu um exemplo lá, falando assim, eu imagino ele, né, Herodes, descendo até o calabouço lá, uma vez por semana, para falar com aquele homem. E quando ele passava por Herodias falava assim, tu já vai, né? Tu gosta, né? Tu gosta de escutar esse cara. E ele descia lá no calabouço, pedia para abrir as portas, conversava com aquele homem, chamava João Batista, e João Batista saía lá da escuridão. E ele falava para ele, olha, você está pecando. Você está pecando, você não pode ficar com essa mulher, você sabe disso. E quando ele fazia isso, aquele homem, ele fala aqui que ele ficava perplexo. Ele ficava ali indeciso, ele ficava ali, meu Deus do céu, esse cara fala a verdade, mas eu não posso abrir mão dessa mulher. Eu quero essa mulher para mim, eu quero ter ela aqui, mas eu não quero abrir mão dela. E aí ele ficava ali naquela indecisão. E a palavra de Deus fala que ele ficava ali daquele jeito, né, sem tomar uma decisão. E quando nós demoramos tomar uma decisão, meus irmãos, em nossa vida, a história ela toma uma decisão por nós. O tempo toma uma decisão por nós. E lendo isso para vocês, falando sobre isso, sobre tempo e sobre tomar decisão, me lembra uma história. O homem conhecido como evangelista Moody, tem até um comentário bíblico dele lá em casa. Esse homem tem uma historinha a respeito de tomar decisões. Ele pediu para fazer um sapato, para um sapateiro fazer um sapato para ele. E o sapateiro perguntou para ele como ele queria o sapato. Ele perguntou assim, você quer com bico quadrado ou com bico redondo? E aí ele disse assim, vai fazendo sapato, que quando chegar mais para frente eu te digo como é que eu quero o bico. Se eu quero o bico quadrado ou se eu quero o bico redondo. E aí ele foi ali
fazendo o sapato, passou 3 dias, 4 dias, 5 dias, e ele chegou, tá na hora de falar como é que vai ser o bico do sapato. E ele não falava, aí ficava, rapaz, eu não sei se eu quero quadrado, se eu quero redondo. E aí depois de uma semana, o cara falou, tá chegando a hora de fazer o bico do sapato. E aí quando deu mais de uma semana, ele foi lá no sapateiro, o sapato já estava pronto. Ele fez um bico quadrado e um bico redondo. Por muitas vezes, meus irmãos, nós não tomamos decisões, e a vida ela vai e toma a decisão por você. Olha só o que fala aí no verso 6 e 7. O verso 6 e 7 vai dizer: no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob o juramento dar-lhe o que ela quisesse. E aí, olhando para isso tudo aqui, Marcos ele fala aqui que finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. O Evangelho de Marcos ele fala assim, olha, Herodias teve uma ocasião aqui oportuna. E aí no aniversário de Herodes estavam ali todos os governantes. Estavam ali militares, estavam ali pessoas de grande influência dentro daquela sociedade. E ela disse, agora eu vou pegar ele. Agora eu vou conseguir o que eu quero. Esse é o único aniversário, meus irmãos, que é citado na Bíblia, tá? Só a caráter de conhecimento. Esse aqui é o único aniversário que é citado de toda a Bíblia, o aniversário de Herodes. E aí fica para você, se você faz ou não faz o seu aniversário, só para conhecimento. E de repente a filha de Herodias, ela entra ali dentro do salão e ela começa a dançar. E aquela mulher, ela entra ali não fazendo uma dança, né? Com certeza não era ali uma dança clássica, com certeza não era ali um balé, mas sim uma dança sensual, uma dança vulgar. Ela era chamada Salomé, segundo alguns estudiosos, e ela tinha aí pela faixa de 14 a 20 anos. E ela dançava ali uma dança, né, que era com certeza sensual, justamente para atrair os olhares daqueles homens, daquele tempo, aqueles grandes governantes que estavam ali, e principalmente do seu padrasto. E ela conseguiu atrair ali os olhares de Herodes, a ponto dele prometer sobre juramento o que ela quisesse. E até mesmo a metade ali do reino, que nem era dele. Ele não tinha como dar metade do reino para ela, porque ele não tinha autoridade sobre isso. No mínimo aqui ele deveria estar bêbado, porque quando a pessoa está bêbada, ela promete coisa que ela não deve, né? Então aqui no mínimo ele deveria estar, porque ele prometeu algo que ele não poderia cumprir. E aí, vindo de uma família com um registro de imoralidade, a gente já percebe que a Salomé e a sua mãe, elas estavam ali tramando para ter ali uma ocasião especial para conseguir o que elas queriam. E elas conseguiram. Olha o que diz no verso 8 a 12. Influenciada por sua mãe, ela disse, dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pediu, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Eu imagino aqui ela chegando para a mãe dela. Mãe, consegui. Ele falou aqui no pé do meu ouvido assim, ó, peço o que você quiser. Na verdade, ele nem falou no pé do ouvido dela, ele falou na frente de todos, porque não teve como ele voltar atrás. E ela foi lá e falou assim, mãe, rápido, ele me disse que eu posso pedir o que eu quiser, me ofereceu até a metade do reino. E aí todos ouviram. E ela foi rápido onde a mãe, porque ele poderia mudar de ideia. E ela foi, ela assim, filha, é óbvio que tu vai pedir a cabeça de João Batista. E ela, tão louca quanto a mãe, pediu duas coisas mais. O livro de Marcos vai falar mais sobre isso. Ela não só pediu a cabeça de João Batista, como ela pediu num prato e agora. A mãe dela pediu só a cabeça. Mas ela foi lá e disse assim, eu quero a cabeça de João Batista e duas coisas mais, num prato e agora. E o que acontece?
elas conseguiram. Então, o que acontece aqui é que, em uma trama, ela conseguiu matar aquele homem que tanto ela queria matar, porque esse homem perturbava e trazia a verdade a ela. E o rei, ele ficou ali aflito, quando ele percebeu, eita, não tem mais jeito, não dá mais tempo. E ele sabia que João era justo, era santo, que ele estava certo, Ele gostava de ouvir João, mas se tem uma coisa que ele amava acima de tudo, era essa mulher que ele não podia ter e a palavra dele. E aí ele já tinha dado a palavra e não teve mais como voltar. E por conta disso, ele ordena que fosse dado a ela o que ela pediu. E para a gente ficar aqui imaginando, né, como foi o final daquele aniversário. O carrasco foi lá na masmorra, descendo a masmorra ali, pegou ali uma espada, decepou a cabeça desse homem de Deus, colocou num prato, trouxe ali para aquela garota, e a garota foi ali correndo entregar para sua mãe. E nessa que ela entrega para sua mãe, a sua mãe deveria ter olhado para a cara dele e falado assim: te falei que eu ia te pegar. E ela conseguiu fazer isso. E só restou o corpo de João para os seus discípulos enterrarem. E o que nós podemos tirar de lição aqui, meus irmãos, dessa primeira passagem? Primeiro, muitos discípulos e praticamente 80% dos apóstolos tiveram mortes terríveis. Terríveis. Depois você dá um Google lá, fala assim, morte dos discípulos. Apenas 2 ou 1, se eu não me engano, não tiveram uma morte que não foi natural. Então, por que nós achamos que nós vamos ser isentos dessas coisas? Ser isentos de dificuldade? Por que achamos isso? Você não está isento, meu irmão, de cair aí nas mãos das pessoas que são inimigas do Evangelho. Se tivermos de morrer em uma morte dessa e por fim sermos salvos, nós estamos no lucro, pois éramos merecedores de uma morte dessa e ainda assim ir para o inferno. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Mas isso também não significa que Deus ele não nos ama, porque nós vamos passar por essas tribulações. Ele mostra para aquele que não crê, através das minhas e das suas dificuldades, que vale a pena permanecer no Evangelho. É através das nossas dificuldades, é através das nossas superações, que o ímpio ele olha e fala assim, rapaz, aquele crente ali é forte. Então, pelo visto, eu acredito que vale a pena permanecer no Evangelho. Então, meus irmãos, que permaneçamos firmes junto a essa decisão. Suportem as dificuldades, ainda que venham ter uma morte dessa. Eu digo a vocês, estando com o nosso Senhor Jesus Cristo, vai valer a pena. Se for pela causa do Evangelho, vai valer a pena. Muitas vezes a gente fala que a Bíblia é um livro tal, que é amor, e aí de vez em quando a gente encontra essas coisas. E de fato, a gente encontra muitas coisas relacionadas a isso. A morte, a decapitação, mas é o Evangelho de Deus, onde tem amor, também a justiça, a tragédia, mas Deus ele está no controle de toda a história. A segunda coisa, nós precisamos tomar as nossas decisões e não ficar em dúvida no que queremos. Quem sabe hoje você está aqui e você está precisando tomar uma decisão que está igual à decisão de Herodes. Você está aí dividido, você está aí indeciso. Cuidado. O tempo, ele pode decidir por você. Cuidado. A vida, ela pode decidir por você. E quando você querer tomar uma decisão, a trombeta toca. Quem sabe, você pode estar aqui nessa noite sabendo que está aí, pecando deliberadamente. E que isso já entra em um caráter de iniquidade, você precisa deixar isso, mas você fica naquela dúvida, não sei se eu paro de pecar, não sei se eu vou me dedicar para o Evangelho. Então, meus irmãos, eu queria ajudar vocês a tomar essa decisão hoje. Cuidado, tomem a decisão de vocês e tomem a decisão certa. O Senhor ele pode voltar e nos encontrar com um sapato quadrado e um redondo, e aí já vai ser tarde demais. Quando eu era da outra igreja, a gente trabalhava com célula.
E aí teve uma vez que a gente levou a célula lá para nossa casa, né? Lá no Parque Timbira. A célula é lá aqui no Monte Castelo, a gente levou para lá. E aí tinha um rapaz que ele sempre estava indo na célula, estava frequentando a célula, estava bem envolvido, só que ele não tinha se convertido ainda. E aí esse rapaz estava indo continuamente, e teve um dia que eu preguei lá sobre arrependimento, sobre mudar de vida, sobre deixar de viver em pecado, pedir perdão a Deus e tocar a vida verdadeiramente no Evangelho. E aquela mensagem ela foi tão legal, ela tocou tanto o meu coração, tocou tantas pessoas naquele lugar. E eu me lembro que no final de tudo, eu tinha uma loja de roupa lá na minha casa. No final de tudo, a gente entrou lá para dentro da loja de roupa e ele começou a falar comigo: cara, essa palavra hoje ela me cortou por inteiro. Eu disse: foi, meu irmão, graças a Deus. Ele disse assim: eu quero tomar uma decisão. Eu disse: glória a Deus. Eu já estava ali disposto para orar por ele. E ele olhou para minha cara e disse assim: eu vou tomar a decisão hoje de não vir mais para a célula. Eu disse: misericórdia, meu irmão, como assim? Ele disse assim: porque essa vida de crente não dá para mim, meu amigo. Eu tenho que deixar muita coisa para fazer isso. E eu não estou disposto para fazer isso, pelo menos agora não. Eu disse: tu tem certeza nessa decisão? Eu tenho certeza. Vou viver, quem sabe um dia eu possa tomar essa decisão. E isso me cortou tanto o coração, porque eu esperava tudo menos isso. E isso foi como uma faca no meu coração, depois de eu ter percebido ali, nos olhos das pessoas, que aquela palavra foi boa, que as pessoas receberam, que eu recebi demais estudando. E ele vem e me fala uma história dessa. Eu disse assim: misericórdia. Eu pensava que ele tinha se arrependido por um lado, ele se arrependeu por outro. E aí, meus irmãos, ele tomou a decisão dele, mas não foi a decisão certa. Mas que a nossa decisão ela venha a ser certa. Pense nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agora falar sobre o milagre da multiplicação de pães e peixe. Esse sim é um milagre que ele é narrado, né, como eu falei no começo, confundindo, nos 4 evangelhos. Ele é narrado ali nos 4 evangelhos. E lendo eles, nós percebemos que por virtude da agenda ali cheia de Jesus e dos seus discípulos, e também por conta da morte de João Batista, Jesus ele resolve se retirar para um lugar deserto de barco com os 12 para um tempo de descanso. Olha o que ele vai dizer no 13:14. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto, e as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. O ministério de Jesus tinha alcançado ali uma popularidade muito grande. Estava se espalhando ali por todas as cidades e estava ficando muito conhecido. E eles não tinham ali praticamente tempo para comer, não tinham muito tempo para fazer nada, além de pregar o evangelho, curar pessoas. E não dava tempo para falar assim: ó, chegou a hora do almoço bem aqui, a gente vai parar meio-dia, 2 horas, a gente volta. Não tinha tempo para isso. Toda hora era gente chegando, gente saindo, era gente sendo curado, pessoas sendo libertadas, e depois pessoas ouvindo verdadeiramente o evangelho, se arrependendo, e aí saía um, depois entrava um mancando, depois saía correndo. Aparecia um ruim, depois melhorava, então todo o tempo era assim. Então Jesus vê que era necessário sair dali e ir para um lugar deserto, pois ali era impossível descansar, tinha muitas pessoas ali. Então ele está ali na cidade de Cafarnaum. Na beira dessa cidade existia um mar, que é o famoso Mar da Galileia, e do outro lado desse mar é a cidade de Genezaré. E aí ele sai dali, ele se retira dali para o outro lado, ele entra num barco mais os discípulos e ele sai dali para o outro lado. E quando ele vai para o outro lado, né, o povo, eles ouvem o que Jesus está falando: ó, nós vamos para outro lugar, nós vamos para o outro lado, porque aqui está muito cheio de gente. E aí ele sai, né, de barco, e quando ele chega do outro lado, já está cheio de gente de novo. O povo deu o balão aqui, ó, na beira do rio, foi-se embora para lá para o outro lado. Quando Jesus chegou lá, ó, o povo todinho lá. Aí Jesus fala: meu Deus do céu, misericórdia. E o texto diz aqui que ele teve compaixão daquelas pessoas.
Os outros textos nos evangelhos diz que ele estava ali, aquele povo estava ali como ovelhas sem pastores, ovelhas sem pastor. E João acrescenta que eles saíram dali e foram para um monte deserto, onde comportava todos eles. Quando ele chegou lá, ele olhou que tinha a multidão já estava de novo ali. Ele disse assim: não, meus irmãos, então vamos embora para um monte. E aí eles foram para um monte deserto, onde eles conseguiram ali colocar todo mundo. E ali ele voltou a ensinar a respeito do reino de Deus e a curar doentes de novo. Ou seja, eles voltaram a trabalhar na mesma intensidade, na mesma frequência que eles estavam trabalhando do outro lado. E no cair da tarde, eles fizeram aquilo ali pela manhã. E aí, quando eles se espantaram, eles estavam fazendo novamente o que eles estavam fazendo lá no início. E aí, quando estava chegando ali no cair da tarde, eles perceberam uma coisa. Verso 15. No cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. A ideia dos discípulos aqui para Jesus era dizer assim: Senhor, diz assim, ó, o culto acabou, irmãos, bora todo mundo para casa, Deus abençoe vocês, né? Então, amém, glória a Deus, né? Vamos para casa, vamos embora, vamos para casa de vocês para vocês procurarem jantar, fazer alguma coisa lá com a família de vocês, pois estava ficando muito tarde e lá era deserto, então não tinha lugar nenhum para comprar nada. E eles tinham que sair dali para ir, né, nos povoados ali se alimentar. E eles não tinham o que comer, os discípulos, e também não tinham nem o que dar para aquelas pessoas comerem. Tinha gente ali de outra cidade, tinha gente que vinha de longe porque ouvia falar de Jesus e dos seus milagres, e aí eles vinham e ficavam ali naquela caravana. Jesus está para ali, ia todo mundo atrás. Jesus está para acolá, ia todo mundo para lá também. E Jesus queria testar os discípulos, e olha só o que ele fala. 16 e 17, ele diz assim: Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. No relato de Marcos, eles perguntam para Jesus: onde encontraremos 200 denários? Eles falam lá, porque 200 denários ali seria o valor que eles iriam gastar para comprar pão, peixe, né, suprimento para aquelas pessoas. E aí, um denário era equivalente aqui para uma diária de um trabalhador. Então, 200 denários seria aqui equivalente a 8 meses de trabalho de um trabalhador. Então, era muito dinheiro. E eles se perguntaram, né, onde é que a gente vai conseguir 200 denários para comprar pão para esse povo? Para comprar peixe para esse povo? E eles ficaram ali se perguntando de onde tirariam tudo isso. Jesus estava testando a fé dos discípulos para saber se eles, nessa altura, já entendiam o que estava acontecendo, já entendiam que de fato ele era o Filho de Deus. E os discípulos falam: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. João, lá no seu evangelho, acrescenta que esses pães e peixes foram encontrados com um menino, ou, em outras traduções, diz um rapaz, que estava no meio da multidão. João acrescenta que os discípulos falaram: só temos isso, o que vamos fazer com tão pouco? Aquele menino, no meio da multidão, apareceu lá: rapaz, eu tenho aqui um lanche que minha mãe botou para mim aqui. 5 pães e 2 peixes. E agora? Aí, né, André pega ali da mão dele e leva. E aí ele fala assim: só temos isso, o que nós vamos fazer com tão pouco? E quando falamos de pão aqui, gente, não é para vocês imaginar pão massa grossa, não. Esse tempo não tinha pão francês, não. A gente pensa pão massa grossa, não, pelo menos tinha 5 pão massa grossa, né? E não era pão francês. Aqui a ideia era de um pão, era um bolachão mesmo, assim. Era pão de cevada. Era assim, algo redondo, tipo uma massa de pizza que a gente compra, né? Aquelas pizzas brotinhas por aí. Era assim, um pão fininho. E o peixe, não fiquem pensando que é um mero desse tamanho. Era sardinha pequena. Ele fala aqui, ó, 2 peixinhos. Tem tradução que fala 2 peixinhos. Então era ali 2 sardinhas ali, sal preso, enrolada ali numa folha de bananeira. Era basicamente isso. E aí, 18 e 19, olha só o que acontece.
Jesus diz: tragam-nos aqui para mim, disse eles. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos e estes à multidão. Final de tarde, quero que vocês imaginem isso aqui. Final de tarde, todos sentados ali na grama, né? Porque ele fala aqui que eles sentaram na grama. Lá em Marcos ele vai falar que eles sentaram na relva verde, na grama verde. Ou seja, estudiosos dizem que aquilo ali era primavera. Então era o fim da tarde, com certeza ali estava o pôr do sol, né? Estou levando vocês para lá. Estava o pôr do sol, estava todo mundo ali sentado na grama verde e eles estavam ali se perguntando: eita, será que vai sair um lanche ali? O pessoal está ali com um negócio de peixe, um negócio de pão, será que vai sair alguma coisa? Será que vai rolar alguma coisa? E os discípulos olhando ali Jesus com aqueles 5 pães e 2 peixes, imaginando assim: será que vai dar certo? Tem pouca coisa ali, tem muita gente aqui. Jesus pega os pães e os peixes, dá graça. Meio que ele diz aqui: obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela essa provisão. Obrigado, Deus, pelo teu favor. E em seguida, ele parte e dá para os discípulos, né? Eles servem e os discípulos dali servem todo mundo. E eles começam a distribuir, metem a mão no cesto e vai tirando pão. Metem a mão no cesto e vai tirando pão. Metem a mão no cesto e ele, opa, já passou de 5. E metem a mão no cesto e vai tirando pão. E metem a mão no cesto e vai tirando pão. Metem a mão no cesto e vai tirando peixe. Mete a mão no cesto, vai tirando peixe. E começou a sair peixe e pão sem parar. E olha o que vai falar no 20, 21 agora. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Gente, ele diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Não era só um pedacinho para cada. Não, é só para fingir aí, não. Todos comeram e ficaram eles satisfeitos com aquilo. E aqui, quando a gente olha, a ideia aqui não era só de um pãozinho, um pedacinho, não, era um pão e um peixe. E a pessoa que queria comer ainda voltava lá e comia, até porque todos ficaram satisfeitos. E ele continua falando que 5.000 homens comeram nesse dia. 5.000 homens foram alimentados. E aí Mateus relata que, fora as mulheres e crianças, estudiosos dizem que foi cerca de 20.000 pessoas que naquele dia comeu. Contando com mulheres e crianças, eles fazendo essa conta, né? Mas a palavra relata que foi 5.000 e ainda tinha mulheres e crianças. Mas estudiosos falam isso, que foi cerca de 20.000 pessoas que foram alimentados nesses milagres, né? Por conta dessas mulheres e crianças. E o que nós podemos tirar, meus irmãos, aqui de lição dessa passagem, dessa multiplicação? Primeiro, o que a gente pode tirar de lição é a simplicidade de Jesus. O homem sem sensacionalismo. Ele partiu ali o pão, deu graças, aconteceu ali o que aconteceu, sem grito, sem pulo, sem entonar uma voz diferente, sem fazer esse tipo de coisa. Então, um homem simples chegou, multiplicou os pães, disse: dê aí agora pro pessoal. A mesma coisa eu falei para vocês aqui numa palavra passada, falando sobre a questão da transformação da água em vinho. A gente não sabe qual foi o momento que aquela água foi transformada em vinho. Jesus só falou assim: pega ali a água e bota dentro da talha e leva ali para o mestre de cerimônia. E a gente não sabe qual foi o momento, né, que a água foi transformada em vinho, porque Jesus, ele não é sensacionalista, ele não chega e fala assim: olha, preste atenção, tá aqui o peixe, tá aqui o pão, agora eu vou orar, hein? Agora eu vou orar. Não, ele não faz isso. Ele é uma pessoa simples. E por vez, não é que nós vemos hoje, não é verdade? Não é que nós vemos hoje, meus irmãos. A gente não vê isso, a gente vê um bater de pé. A gente vê ali uma metralhadora gospel no momento da oração. E a gente olha para Jesus e a gente olha essa sinceridade. E cá entre nós, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que isso não é bíblico.
esse sensacionalismo todo. Sejam simples, meus irmãos, literalmente, não só com base na fé de vocês, mas em sua vida, mas em suas vidas por completo. É o que nós conseguimos tirar daqui. Segundo, os milagres apontam para Jesus. Já falamos também sobre isso aqui. O milagre em si, ele é bênção. Ele é uma bênção em nossas vidas, mas ele não é o final. João, lá no livro dele, ele fala, ele se trata dos milagres como sinais, que sinal, por sua vez, aponta para algo. Os milagres apontavam para Jesus, para que aquelas pessoas conhecessem a soberania de Deus, a soberania do seu Filho, elas apontavam para isso. Uma placa, quando fala que tem um hospital a 100 metros, o hospital não é ali debaixo da placa, é a 100 metros, a placa está sinalizando isso. O milagre, ele sinaliza aquele homem que faz o milagre, não só o milagre em si. O milagre, eles servem para trazer ali esperança para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas precisam crer naquele que está ali operando esse milagre. Vimos muitas pessoas por aí que está com a boca cheia de testemunho milagroso, mas a vida seca de Deus. Porque porque se tem milagres de verdade, meus irmãos, Deus, ele precisa estar ali presente. A gente precisa ver essas transformações de fato em frutos na vida das pessoas. Não é só abrir a boca e declarar testemunhos de milagres, mas precisamos ver Deus de fato ali, frutos do Espírito na vida dessas pessoas. E por muitas vezes a gente olha por aí pessoas cheias de testemunhos, cheias ali de milagres ao seu falar, mas quando conversamos percebemos que são pessoas secas de Deus. Que possamos viver, meus irmãos, verdadeiros milagres em nossas vidas, mas o que Deus espera é que nós possamos também estar com Ele e Ele conosco, não somente vivendo milagres. Terceiro, entregue o pouco que você tem a Jesus. Aquele rapazinho que saiu de casa, né? Não sei ali se a sua mãe que fez aquele negócio para ele, mas ele nunca imaginava que aqueles pães e aqueles peixes, ele mudariam a vida daquelas pessoas naquele dia. Ele nunca imaginava que aqueles pães e aqueles peixes matariam a fome de mais de 5.000 pessoas. Quem sabe você hoje saiu de casa achando que hoje seria só mais um culto para iniciar a semana, onde muitas vezes a gente vem, né, e a gente, com a nossa baixa fé, a gente não espera tanta coisa. Mas, meus irmãos, Deus pode multiplicar algo aqui hoje. Deus, ele pode multiplicar a sua fé. Deus, ele pode multiplicar aí a sua esperança. Deus, ele pode multiplicar a sua coragem. Deus, ele pode multiplicar a sua esperança. Deus, ele pode multiplicar a sua intimidade. Ele também pode multiplicar a sua força. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nessa multiplicação, porque essa multiplicação, ela é de Deus. Deus tem poder para multiplicar coisas em sua vida, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso. Amém? E por fim, Deus, ele é o pão da vida. Ele é a única coisa que nos satisfaz plenamente. Quando a gente olha para esse pão aqui que saciou a fome desse povo, é o pão que sacia a nossa fome. É o pão que nos traz a plenitude completa do Evangelho. É o pão que entra em nossa vida e nos sacia porque nós temos o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?